Creio firmemente que a maneira correta de se interpretar a Bíblia, de se interpretar a palavra de Deus, é um método chamado de histórico-gramatical. O que seria isso? Esse é o método usado por todas as igrejas que são ortodoxas na sua teologia, segue a esteira dos reformadores do século XVI. É uma das marcas, e uma das marcas desse modelo de interpretação bíblica, desse modelo hermenêutico, é a sua forte ênfase no sentido literal das palavras, o sentido literal do texto. Uma leitura chamada de normal, respeitando a gramática e respeitando o contexto histórico em que as coisas aconteceram. Assim, eu creio que as palavras da Bíblia, então, têm apenas um significado. Aquele significado que foi pretendido pelo autor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Isso não significa, de nenhuma forma, desconsiderar figuras de linguagem, por exemplo, como já vimos em outras ocasiões aqui. As figuras de linguagem realmente fazem com que as palavras adquiram um duplo sentido, mas ainda assim com apenas um significado pretendido. A intenção do autor, ela deve sempre ser preservada como um fator que impõe limites a qualquer um de nós enquanto intérpretes da Bíblia. Eu não posso ler a Bíblia como eu quiser, mas eu tenho que ler a Bíblia para entender o que ela realmente diz, o que ela realmente está ensinando. Eu não posso atribuir ao texto significados que vêm da minha imaginação, que atendam os meus interesses, que estejam de acordo com as minhas opiniões pessoais. Mas, infelizmente, isso é muito, muito praticado por aí. Figuras de linguagem são um recurso muito rico na construção de textos, ou mesmo na comunicação verbal. Ela tem poder de tornar as mensagens talvez muito mais expressivas, muito mais significativas. O uso das figuras de linguagem num texto, eles ampliam o seu significado, enriquece o texto poderosamente. Eu digo tudo isso como introdução, porque no parágrafo que nós vamos considerar hoje, o uso de figuras de linguagem é muito presente. E compreender essas figuras corretamente é fundamental para que a gente compreenda esse texto corretamente, sem distorcê-lo, sem querer criar um novo método de interpretação bíblica, ou sem querer dizer algo que o texto propriamente não diz, ou que Paulo não intentava dizer para os Gálatas, que o Espírito Santo não intentava dizer para a igreja ao longo da história. Porque outro método que é bastante difundido de interpretação bíblica por aí é o chamado método alegórico. Essa maneira de ler a Bíblia foi bastante defendida nos séculos 4 e 5, mas ele já era popular na igreja antiga, especialmente já no século 3, por um teólogo chamado Orígenes, de Alexandria. A grosso modo, esse método consiste em buscar um significado oculto por trás do texto, tentar adivinhar o que o texto quer dizer. As pessoas que querem ler a Bíblia dessa forma entendem que sempre há algo escondido, mais profundo do que simplesmente a leitura natural, normal do texto. Então, a tarefa do leitor deixa de ser entender o texto para descobrir o que o texto significa. É por adotarem esse método que muitos pregadores sentem-se à vontade para fazer as interpretações mais ridículas, mais extravagantes, mais absurdas da Bíblia. A água viva de João 4, por exemplo, pode virar o sêmen de Jesus numa cantada erótica sobre a mulher samaritana. As 5 pedras que Davi apanhou para derrotar Golias viram então a descrição profética de Isaías 9:6. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E aí, inclusive, erram ao não compreender que maravilhoso conselheiro é um adjetivo só, né? Esses exemplos, que parecem absurdos, são exemplos que eu vi acontecerem. Não de corpo presente, mas gravado aí, está filmado e disponível aí, infelizmente, na internet. Você pode, não deveria, mas você pode ouvir, se você duvida que pessoas já disseram isso. Os irmãos percebem o perigo de uma interpretação alegórica, o perigo de querer buscar significados ocultos no texto, ao invés de simplesmente ler o que o texto diz e entender dentro da gramática e dentro do contexto histórico o que realmente o texto está nos ensinando? Se eu colocar significados que eu quero, isso pode se tornar algo sem fim. E daí a Bíblia passa a ser pretexto para qualquer coisa que você quiser.
parágrafo que nós vamos considerar hoje é um grande desafio para todos que, como eu, defendem o método histórico-gramatical. Porque o próprio modo como Paulo interpreta a história de Sara e Agar no Antigo Testamento parece ser alegórico. Parece que Paulo dá um significado, à primeira vista, diferente do que naturalmente nós leríamos a história em Gênesis. Ele se afasta um pouco da intenção do autor, dá ao texto de Gênesis um sentido que é impossível, eu diria, chegar por uma leitura normal. Mas, se nós compreendemos o texto corretamente, eu desejo que a gente possa realmente compreender esse texto corretamente nessa noite, nós veremos que o apóstolo não cometeu nenhuma heresia, ou mesmo foi desrespeitoso com a revelação de Deus dada a Moisés. Vamos então, diante de tudo isso, ler o texto, antes de prosseguirmos nessa tentativa de compreendê-lo. Abra sua Bíblia aí, em Gálatas, capítulo 4, e vamos ler os últimos versículos desse capítulo. Gálatas, capítulo 4, versículo 21, até o final do capítulo. Gálatas 4, 21, diz assim: Dizei-me vós os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um de mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque não são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Amém. Muitas pessoas consideram, então, essa passagem como a mais difícil da Epístola aos Gálatas, porque, de um lado, ela pressupõe um conhecimento do Antigo Testamento que, infelizmente, poucas pessoas possuem nos dias de hoje. Inclusive, nós aqui falamos muito mais do Novo Testamento do que do Antigo Testamento. Nós temos aqui nesse texto referências a Abraão, como diversas outras vezes já na carta aos Gálatas, mas também referências a Sara, Agar, Ismael, Isaque, ao Monte Sinai e a Jerusalém. É difícil, então, por um lado, pelas pessoas talvez não conhecerem muito bem o Antigo Testamento. Do outro lado, o argumento de Paulo ele é um tanto técnico e que realmente parece uma alegoria. Ele é um argumento familiar nas escolas rabínicas judaicas. É alegórico, mas não é arbitrário. Tem uma teoria por trás desse argumento. E que era muito claro para os ouvintes ou os leitores originais da carta aos Gálatas, que eram judeus, em sua grande maioria, e estavam acostumados com o tipo de argumentação dos rabinos, dos mestres judeus. Então a gente precisa considerar algumas coisas aqui. Alguns acreditam que Paulo ele pode interpretar Gênesis da forma que ele quiser, por ser um apóstolo. Alguns leem as citações do Antigo Testamento no Novo dessa forma. Ele é um autor bíblico, ele faz o que ele quiser. Esse seria o que eu chamo de argumento super trunfo. Você já jogou super trunfo com o seu filho? Super trunfo é aquele jogo de cartas. Quando você pega a carta que é o super trunfo, você ganha de todas as outras, né? Seria mais ou menos esse tipo de argumento. Como ele é um escritor bíblico, ele faz o que ele quiser, mas não é bem assim. Isso é um reducionismo muito grande para explicar o que realmente Paulo fez aqui e de pouco valor prático para nós. Há um critério do apóstolo e as suas palavras fazem sentido. Primeiramente, nós temos que reconhecer que o que Paulo fez é uma comparação, muito mais do que uma alegoria. Quando ele diz aqui no versículo 24, essas coisas são alegóricas, a intenção dele é de dizer, eu estou agora fazendo uma comparação.
Não tente sempre ler o Antigo Testamento da maneira que eu vou usar agora. Paulo quer deixar isso claro para os seus leitores. Essa questão é alegórica porque eu estou fazendo uma comparação. Ele traça um paralelo entre o que aconteceu na história do povo de Israel e o que acontecia agora nas igrejas da Galácia, de uma forma a ilustrar com uma história que eles conheciam muito bem o que eles estavam vivendo. Também é importante que ele não trabalha com o texto isolado e unicamente a partir dele ele cria um sentido que ele considera adequado. Antes ele apresenta duas realidades. Uma realidade é o conflito entre Sara e Agar. A outra realidade é o conflito entre a velha e a nova aliança, que nessa carta mesmo ele já considerou por pelo menos 2 vezes. Realça então o que esses conflitos, ambos conflitos têm em comum. Portanto, então, mais do que inventar sentidos, Paulo está comparando fatos. Dessa forma, ele vê nas duas mulheres tipos ou figuras das duas alianças que estão agora em franca oposição. Lembre-se que os cristãos da Galácia e os cristãos que recebem as cartas bíblicas, os cristãos das primeiras igrejas, eles estão no momento de transição. Eles estão no momento aprendendo como é esse novo relacionamento de Deus com o seu povo. Essa nova aliança no sangue de Jesus Cristo. O que é ser igreja? Porque até então se conhecia o que era ser povo de Deus a partir de ser Israel. E agora, então, eles estão começando a entender o que é ser povo de Deus a partir de ser igreja. Então, talvez, para você, umas coisas que nem são tão conflituosas assim, coloque-se no lugar de quem viveu no primeiro século e estava vivendo essa novidade. É muito mais complexo. Agora, considere também que essa ideia de tipo, de figura, é muito presente na Bíblia. O sacerdote Melquisedeque, por exemplo, ele existiu e depois o autor de Hebreus diz que Jesus é como Melquisedeque. Como? Em que sentido? Um tipo. Não é um sacerdote naturalmente um sacerdote, porque ele não é da linha de Arão, não é da descendência de Arão. Ele é um sacerdote ímpar, diferente de todos. Outro tipo que é presente nas Escrituras é o Cordeiro Pascal. O Cordeiro Pascal, desde a saída do povo de Israel do Egito, ele vai simbolizando e prefigurando o Cordeiro definitivo, até que João Batista um dia olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus. O tipo. O tabernáculo. Deus criou um sistema de adoração através de uma tenda, um tabernáculo, tudo aquilo para demonstrar a presença de Deus no meio do seu povo. E eu creio, sinceramente, que simplesmente para que em João, capítulo 1, o apóstolo, inspirado por Deus, pudesse dizer: o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Para que as pessoas entendessem, o tabernáculo é Deus no meio do seu povo. Tipos. Então, em primeiro lugar, nós precisamos considerar que Paulo faz uma comparação e não uma alegoria. Em segundo lugar, nós temos que considerar que Paulo está fazendo um uso momentâneo de um método, como eu já disse, era muito familiar para grande parte dos judeus que compunham aquela igreja, ou os leitores dessa carta. Em especial, os próprios falsos mestres judaizantes, que acabariam por ler a epístola, e eram aqueles que estavam atrapalhando as igrejas na Galácia. Então, com isso, ele usa mais um recurso para reforçar sua mensagem, e não simplesmente para demonstrar como Gênesis deve ser lido. Resumindo tudo o que eu disse, ele está argumentando como um rabino para ensinar a diferença que há entre a lei e a graça. Assim, após lamentar o afeto que tinha perdido por parte dos irmãos gálatas, de expressar o seu desejo de estar perto deles a fim de corrigi-los de uma forma mais eficaz, como vimos 3 semanas atrás na mensagem anterior, nós vemos que agora nesse parágrafo tão controverso, Paulo retoma a estratégia de ataque contra os mestres legalistas. É a eles e aos simpatizantes deles que os ensinos do apóstolo se dirigem agora, referindo-se a essas pessoas, no versículo 21, como os que querem estar debaixo da lei, como diz a NVI. Os que submetiam a lei mosaica, crendo que com isso poderiam obter a justificação. Dessa forma, então, ele ensina 3 contrastes que caracterizam os cristãos. 3 contrastes que fazem oposição entre os que seguem um falso evangelho, inventado ou distorcido por homens, e aqueles que seguem o verdadeiro evangelho. E eu quero nessa noite, então, ver com os irmãos quais são esses 3 contrastes
apresentados pelo apóstolo. O primeiro deles é que o cristão é livre como Isaac e não escravo como Ismael. O cristão é livre como Isaac e não escravo como Ismael. A pergunta que o apóstolo usa para começar o parágrafo é uma pergunta provocativa. Como quem diz, vocês querem viver sob a lei? De fato, vocês conhecem a lei? Porque se eles conhecessem verdadeiramente a lei, eles não estariam desejando estar sob ela. Porque a função da lei, como nós já consideramos aqui, como já foi considerado nessa carta, é trazer condenação e não salvação. Então, por que desejar viver debaixo da lei, que só pode te condenar? Para deixar mais claro sua argumentação, o apóstolo vai se valer, então, dessas questões históricas. Um dos motivos de maior orgulho para o povo judeu, ainda hoje, é o fato de ser descendente de Abraão. O fundador da etnia judaica foi o homem a quem Deus se revelou claramente, depois de séculos de confusão, após a queda, o dilúvio, a Torre de Babel. A aliança entre Deus e o patriarca era motivo de grande segurança para todos os seus descendentes. Porém, tanto João Batista quanto Jesus já haviam dito que essa segurança era enganosa. Vejam o que diz primeiro João Batista. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não fique batendo no seu peito dizendo, eu sou descendente de Abraão. Não, arrependa-se. Porque se Deus quiser, até pedra ele faz ser filho de Abraão. Jesus também disse o seguinte, bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Imagina ouvir esse discurso. Ele está dizendo para um cara que se achava grande religioso, um judeu, descendente puro, e está dizendo, vocês querem me matar porque vocês não são de Deus. Vai ficar pior ainda. Vós sois do diabo. Ele é o vosso pai. Vocês querem satisfazer os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio. Por isso que vocês querem me matar. Porque vocês são filhos de um homicida. Jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando o diabo profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Vocês são filhos dele. Então, o apóstolo aqui está desenvolvendo o que João Batista deu a entender. E o que Jesus disse claramente, os verdadeiros descendentes de Abraão não são os que estão fisicamente ligados a ele, mas aqueles que estão espiritualmente ligados a Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que têm uma genealogia judaica pura. São aqueles que, como Abraão, creem e obedecem. Abraão creu e obedeceu. Jesus é ainda mais duro, porque ele chama os descendentes de Abraão de filhos do diabo. Paulo, então, ilustra o argumento dele com os dois primeiros filhos que o patriarca teve. Ambos eram fisicamente descendentes, mas tinham duas diferenças essenciais. Em primeiro lugar, eles tinham mães diferentes. Por ser filho da escrava, Ismael nasceu escravo. Por ser filho da esposa, Isaque nasceu livre. Em segundo lugar, eles nasceram de maneiras diferentes. Biologicamente, foram gerados e nasceram. Mas as circunstâncias não foram as mesmas. Ismael nasceu segundo a carne, numa concepção natural, num impulso pecaminoso e sem fé de Abraão e Sara, que tentaram fazer algo típico do brasileiro, né? Dar um jeitinho. Se Deus não está resolvendo, eu vou fazer aqui. Então, ele é um filho da carne também por isso, porque na carne eles tentaram resolver, e assim então nasce Ismael. Isaque não, Isaque nasceu mediante a promessa, numa concepção totalmente sobrenatural. Um homem de 100 anos, uma mulher estéril de mais de 90 anos. Uma mulher que já era estéril na sua juventude e que agora, mesmo se não fosse estéril, já tinha 90 anos, agora já seria estéril. Essas duas diferenças, Paulo vai considerar no início do versículo 24 como uma alegoria para a situação da humanidade. Todo mundo nasce de uma forma natural, numa concepção biológica, sendo ela de forma normal, até mesmo em laboratório, mas a concepção é natural. O nascimento natural dá a sensação de domínio, de poder.
Talvez mesmo inconsciente. Você que é pai ou mãe, você nunca teve essa sensação? Eu gero, eu fiz vida. O nascimento natural, na verdade, é só o nascimento do escravo. Porque todos são concebidos em pecado, como o salmista deixou muito claro. Enquanto não reconhecer a promessa de Deus, enquanto pela fé no Cristo Salvador, uma pessoa não nascer de novo, ela continua sendo escrava do seu pecado. Somente o nascimento sobrenatural, pela ação do Espírito, é que pode trazer liberdade, pode fazer com que reconheça a soberania divina. Desses versículos, então, se compreende facilmente onde o apóstolo tenta chegar com a sua argumentação. Os mestres legalistas e os seus discípulos, que tanto perturbavam aquelas igrejas lá na Galácia, eles eram escravos. Os seus esforços, eles só poderiam ensinar e reproduzir escravidão. Ao contrário, os que creram no verdadeiro evangelho, no evangelho da justificação pela fé, no evangelho de Cristo, esses sim é que são verdadeiramente livres. Porque somente a fé em Deus que se fez homem é que pode salvar alguém. Então, todos são Ismaéis, enquanto Deus não os fizer Isaques. Assim como Abraão não poderia, por seus esforços, fazer acontecer a promessa do Senhor, e ele tentou, mas ele só conseguiu fazer Ismael, ele não conseguiu fazer Isaque. Ninguém consegue chegar até Deus se não for por Jesus. Os seus melhores esforços sem Deus só pode produzir escravo, escravidão e pecado. Todo cristão só é verdadeiramente um filho de Deus se nascer na fé, se tiver os olhos do seu coração iluminados pelo Espírito, para que possa, assim, compreender as verdades espirituais, perceber a sua escravidão. Do contrário, sempre será como um filho bastardo, nascido de uma escrava, que clama por uma herança que não lhe pertence, que clama pela eternidade com Deus, mas isso não lhe pertence. Pode viver anos na casa do Pai, pode ser muito próximo dos filhos herdeiros, mas não vai se tornar um deles. Você é filho por ser Isaque ou por ser Ismael? Você é filho pela fé ou pela sua religiosidade? Você é filho pelo que Deus fez por você ou pelo que você acha que pode fazer por Deus? Você é filho porque reconhece a sua incapacidade ou porque grita pelo seu direito de nascimento? Eu nasci nessa igreja, eu nasci crente, eu tenho direito. Eu fui apresentado aqui, como não batizamos criança, né? O Pepe poderia gritar isso, né? Foi batizado, foi apresentado, já fez de tudo aí. Foi batizado de novo. Você é filho, Pepe, porque você reconhece a sua incapacidade, porque você grita por um direito de nascimento. Talvez você aprendeu realmente, desde novo, a ser crente. Talvez você foi criado numa família cristã, sempre esteve na igreja, aprendeu as músicas, aprendeu a manejar a Bíblia nos concursos lá de achar versículo. Tem um bom comportamento diante da sociedade, tem um bom comportamento diante da igreja, porém continua confiando que essa condição é que te faz filho. Se for assim, você continua sendo Ismael. Você é um escravo. O que você precisa é reconhecer que se Deus não te adotar como filho, ainda que você viva na casa, você é escravo. Você poderá ser bastante ativo na igreja e ainda assim ser um escravo. Reconheça seus pecados. Reconheça que talvez seus pecados até sejam menos ofensivos diante da sociedade do que outros que são cometidos por aí. Mas reconheça que, se não for por Deus, você só pode ser escravo. Arrependa-se do seu pecado. Clame a Deus para recebê-lo como filho. Derrame seu coração diante do único que pode mudar sua condição. O cristão é livre como Isaque e não escravo como Ismael. Porque Deus o fez filho e não porque naturalmente nasceu filho. O segundo contraste presente aqui no texto é este: o cristão vive uma nova aliança, não mais a velha aliança. O cristão vive uma nova aliança, não mais a velha aliança. O segundo contraste, Paulo opõe Agar e Sara, não mais Ismael e Isaque, deixando claro o uso que ele faz da narrativa de Gênesis. Agar é associada à antiga aliança, simbolizada pelo Monte Sinai, a Jerusalém terrena, que apontam para o quê? Para a lei, para a escravidão do pecado. Sara é associada à nova aliança, simbolizada pelo Monte Sião,
a Jerusalém celestial, que apontam para a igreja e para o evangelho. Esse contraste é muito importante de ficar bem definido, porque os falsos mestres que atuavam na Galácia, eles baseavam a sua autoridade em Jerusalém. Eles estavam dizendo, eu vim de Jerusalém. Paulo está dizendo, veio da Jerusalém terrena. Lá é o centro do judaísmo. Lá eles continuam ensinando a lei que só dá escravidão. Escravos de uma antiga aliança. A alegoria, então, baseada nessa argumentação rabínica do apóstolo, ela é declarada. Abraão teve 2 filhos, nascidos de 2 mães. As mães representavam, nessa argumentação, 2 alianças, 2 Jerusaléns. Embora, superficialmente, os meninos possam ser semelhantes por serem filhos do mesmo pai, fundamentalmente, eles eram diferentes, porque eles eram filhos de mães diferentes. Toda criatura da terra, ainda que provenha de Deus como Criador de todas as coisas, está fundamentalmente diferenciado pela aliança que tem com o Criador. Pode ser a antiga aliança das obras, que leva à condenação, ou a nova aliança da fé, que conduz à salvação eterna. Todas as pessoas que existem, na verdade, tudo que existe foi criado por Deus. Então, tudo está associado a Deus. Mas nem por causa disso, todos são filhos de Deus. Ainda que tenham essa associação. O que faz a diferença é se você está com uma aliança, se você tem uma aliança com Deus. O cristão, como os que faziam parte das igrejas gálatas, e como nós, aqui nessa noite, precisa sempre se lembrar que vive sob a aliança do Evangelho, a aliança do sangue do Cordeiro, a aliança incondicional. A nova aliança resolve o que o homem nunca poderia ter feito por si mesmo. Chegar até Deus por esforços próprios. Por isso ela é uma aliança incondicional. Deus não disse, vem até aqui que eu te encontro no caminho. Deus, sabendo que a gente não poderia ir até lugar nenhum, Ele foi todo o caminho. A nova aliança nos lembra de quem são os méritos, de quem foi o esforço, por isso, de quem são as glórias, de quem merece ser honrado. Com esse reconhecimento em mente, todas as áreas da sua vida, eles têm que mudar. Tem que mudar para um viver que seja coerente com a gratidão. Quando você olha quem fez o esforço, quem caminhou, quem comprou, quem pagou, você tem que olhar para a sua condição e viver de uma forma diferente. Não é possível tamanha ingratidão. Nesse contexto, então, o apóstolo cita Isaías 54:1, para lembrar que o nascimento em liberdade dos filhos da nova aliança, ele só é possível por meio de um milagre realizado por Deus. É como uma estéril dando à luz. Alguém nascer de novo, alguém ter esperança de vida eterna, é a mesma coisa que uma estéril dando à luz. Só é possível através de um milagre. O texto de Isaías tem um sentido um pouco expandido aqui pelo apóstolo, para mostrar como Deus faz nascimentos na sua família, sobrenaturalmente. Uma escolha tão grande, de uma forma a demonstrar tamanho poder, de novo, só pode gerar gratidão. Só pode gerar uma gratidão manifesta numa vida de santidade. Não é simplesmente cumprir regras. Não é simplesmente o que eu posso, o que eu não posso. Não é buscar simbolismos que tentam aplacar um Deus irado. Não, é uma transformação de quem reconheceu. Deus fez tudo que eu nunca poderia fazer. Eu não posso mais viver do jeito que eu vivia. É outra vida, eu nasci de novo. De fato, agora eu nasci, porque eu era um morto-vivo. Na minha opinião, parece, a princípio, mais complexo seguir uma lista infindável de podes ou não podes. Mas não é. Não é. É mais fácil você ter uma lista enorme que você se esforça. Talvez você nem se esforce tanto. Porque você limita o seu esforço aos ambientes. E daí, na igreja, você é um exemplo. Porque na igreja os outros conhecem também a lista de podes ou não podes. E daí você quer parecer bonzinho ali. Mas isso não é vida de santidade. Vida de santidade acontece quando ninguém está olhando. Porque você reconhece que Deus sempre está olhando. E a sua gratidão é para com Ele. Não é para com o pastor, não é para com o líder do seu pequeno grupo, não é para com o seu professor da IBD, não é para com seus pais. Porque não foram eles que fizeram qualquer coisa por você. Foi o próprio Deus. Comportamento santo que brota de um coração regenerado e grato, mas que ainda permanece numa natureza pecadora,
de alguém que vive num mundo governado pelo príncipe das trevas, é um desafio muito, muito mais intenso do que seguir uma lista de podes ou não podes. É muito mais fácil ser religioso do que ser santo. Mas ser religioso é característica da velha aliança. Ser santo é o DNA de quem vive na nova aliança. Ser santo é natural para quem nasceu de novo, para quem foi regenerado por uma ação externa à sua vontade, assumida apenas pela fé. Essa fé mesmo, que veio do próprio Deus. Você vive na nova ou na velha aliança? Como é o seu relacionamento com Deus? Você confia na sua salvação por conta dos seus esforços, por conta da sua vida impecável? Se é que é realmente possível ter uma vida impecável? Ou você confia na sua salvação pelo reconhecimento da sua incapacidade, através da fé que Deus mesmo te deu? Derrame seu coração diante do único que pode mudar a sua condição. Viva na liberdade e compromisso da nova aliança, e não na escravidão e egocentrismo da velha aliança religiosa. O último contraste é que o cristão é livre em Cristo e não escravo da lei. Esse último contraste fecha toda a argumentação. Ele poderia ser muito mal compreendido, como de fato ainda é hoje. Por isso, esse último argumento, esse último contraste, traz mais explicações por parte do apóstolo Paulo. Afinal, liberdade cristã é constantemente confundida com libertinagem. A verdadeira liberdade não consiste em dizer sim para tudo, mas em reconhecer que você precisa e que é melhor e que você deve dizer não muitas vezes. Saber que dizer não, reconhecendo o que convém e o que não convém aos santos, é prova de gratidão daqueles que foram sobrenaturalmente feitos filhos de Deus. Essa liberdade cristã que garante a eternidade como recompensa traz implicações imediatas, tanto na responsabilidade de uma conduta exemplar, como na promessa de perseguição que acompanha. Então, se o cristão é como Isaac, ele deve esperar ser tratado como Isaac. Isaac foi tratado mal pelo seu meio-irmão. Foi tratado mal por aquele que não era filho da promessa. Por aquele que não, aqui nessa argumentação, representa o que não é filho de Deus. Gênesis 21:9 narra a primeira vez que Isaac foi de alguma forma perseguido por Ismael. Ismael era cerca de 14 anos mais velho do que Isaac. E o texto diz que Ismael caçoava ou zombava de Isaac enquanto esse era ainda pequeno, menino. O texto bíblico não detalha como e por que isso acontecia, mas é fato que Isaac era motivo de escárnio e desprezo por parte de Ismael, no auge da sua sabedoria de adolescente, aí, com 14, 15 anos. A igreja, então, nós deveremos esperar o mesmo tratamento dos incrédulos. Jesus foi cruelmente perseguido. Jesus foi rejeitado. Jesus foi zombado até a sua condenação injusta. Ele mesmo nos deixou uma grande promessa. A maioria das vezes nós não gostamos, nós não queremos nos apropriar dessa promessa. Nós gostamos de muitas promessas da Bíblia, né? Mas essa, registrada em João 16:33, eu nunca vi um cristão fazer assim, né? Na hora que esse texto ali, vou fazer assim, eu recebo. Em João 16:33, Jesus disse isso: neste mundo vocês terão aflições. Aí a promessa. Se você é filho de Deus, você vai ter aflições. Não é talvez isso vai acontecer. Você vai ter aflições, mas tenha bom ânimo. Porque Jesus venceu esse mundo. Esse mundo está derrotado. Esse mundo não tem mais esperança. É só uma questão de tempo. A sentença já foi promulgada. A gente já conhece toda a história. Leia lá o spoiler da história da humanidade, Apocalipse. A gente já sabe tudo o que vai acontecer. O mundo já está condenado, o diabo já está condenado, porque Cristo já venceu o mundo. Mas ter aflições é um fato, é uma promessa. Cabe a nós apenas viver na espera, viver na esperança, viver no aguardo do tempo em que se consumará a volta de Cristo para buscar a sua igreja. Mas enquanto esse dia não chega, nós não podemos achar que viveremos tranquilos. Em muitos casos, há cristãos sem oposição alguma. Mas muitas vezes isso acontece porque eles também não ofendem ninguém. Não ofendem ninguém. Vivem como todo mundo. Vivem como qualquer incrédulo.
não exortam ninguém, não fazem diferença nenhuma. Esses daí não vão ser perseguidos mesmo. Talvez eles precisam questionar se realmente são cristãos. Agora, o outro extremo é que alguns parecem preferir uma perseguição e buscam intensamente, intencionalmente, serem escárnio ou até sacrifício. Em épocas em que a perseguição aos cristãos era violenta e sangrenta, alguns que morriam de causas naturais, antes de morrer, se envergonhavam, porque não tinham sido torturados. Esse é um outro extremo também que não pode acontecer. Então, alguns não são perseguidos porque não fazem diferença nenhuma, outros são tão irritantes, outros são tão distantes também da Bíblia, de uma forma a irritar os incrédulos, que parece que são mais perseguidos do que outros. Alguns bradam que a palavra de Deus só eficaz se machuca. Que a vida cristã ela deve ser algo taciturno, soturno. Demonstra nas suas afeições uma tristeza enrustida, mau humor. Isso não tem nada a ver com a vida cristã também. Esse é um outro extremo perigoso e pecaminoso, errado. Porque o cristão ele vive em alegria, mesmo em meio à provação. Alegrai-vos, foi o que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Se você não entendeu, outra vez eu digo, alegrai-vos. Não se entristeçam por causa de perseguição, porque perseguição é promessa. É interessante notar que o assédio dos falsos mestres à igreja, tentando impor sobre elas um fardo de exigências legais, ela é tida pelo apóstolo como uma perseguição verdadeira. Então, a gente não pode conceber apenas que o ataque contra os santos é uma oposição sangrenta, é uma proibição da pregação do evangelho, é prisão, é morte, é tortura. A perseguição contra o povo santo também acontece quando pregadores de mentira tentam seduzir o povo de Deus e desviá-los do caminho de Deus. Na Galácia, os perseguidores eram mestres, conheciam a lei, com sorrisos, com agrados, colocavam sobre os crentes uma carga insuportável. Hoje, esse tipo de perseguição ainda existe. Sempre que alguém se aproxima de um crente, o exorta ou ensina a se submeter a regras, dizendo que é assim que se vive um cristianismo autêntico. A gente sempre fez assim. Tal pessoa atua como um perseguidor também. Um escravo ismaelita perturbando os Isaques. Mas esse embate entre filhos da promessa e filhos da carne, nós também sabemos como terminará. Paulo recorre novamente à história de Gênesis e sugere como os verdadeiros filhos devem pôr fim a essa oposição daqueles que pervertem o evangelho. Não se deve apenas rejeitar o falso ensino, mas deve-se rejeitar o falso mestre. Se não fizermos isso, Deus mesmo vai fazer. No momento certo, Deus vai fazer. Se tem algum falso mestre aí na sua vida, expulse ele da sua vida. Se você não expulsar, Deus vai expulsar. Talvez é um favor que você fará para o falso mestre, você mesmo expulsar. Mateus 25 diz o seguinte: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. Então o que ele vai fazer? Ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. E o texto continua dizendo o que acontecerá com os da esquerda. Não tem nada a ver com política, viu, irmãos? Fiquem tranquilos. Mas essa também é uma promessa. Essa também é um fato que está aqui, uma profecia. No último dia, Jesus ainda vai precisar separar a ovelha de bode. Então, até o último dia, ainda vai ter bode no pasto, como se fosse ovelha. Esse é o duplo destino dos Isaques. A dor da perseguição de um lado, mas o privilégio da herança do outro. Ainda que o cristão seja desprezado e rejeitado pelos homens, ele foi adotado como filho e feito herdeiro de Deus. Esse é o grande paradoxo da vida cristã. Tribulação, sofrimento, mas olhando para a eternidade. Por isso não se entristece, por isso não para de sorrir. Quando era criança, a gente cantava uma música que falava mais ou menos isso. Quem for da minha época aí vai lembrar. Gabi. Tropeça aqui, levanta colar,
né? Como que é? Mais depressa levanta e começa a cantar. Essa é a vida do cristão. Leva uma rasteira aqui, já levanta de novo e continua cantando. Porque a gente sabe que as perseguições vão continuar existindo. Mas o destino é fantástico. O destino, a gente não pode nem narrar, nem descrever. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O mesmo apóstolo resume a vida cristã, esse paradoxo da vida cristã, na segunda carta aos Coríntios, quando ele diz, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Essa é a vida do cristão. Essa é a vida do cristão. Você vive como livre ou como escravo? Você tem consciência das implicações de ser livre? Da expectativa de santidade, das provações que sobrevirão sobre você? Você encara essa liberdade como um grande peso de responsabilidade ou com a leveza e a alegria que a gratidão da adoção traz? Derrame seu coração diante do único que pode mudar a sua condição. Viva a liberdade e compromisso com Cristo e não a escravidão da lei. Hoje consideramos um texto bastante complexo. Texto com comparações e significados tão estreitos que podem realmente dar margem para doutrinas equivocadas, para heresia sem tamanho. Porém, quando é corretamente compreendido, passa a ser até simples. 3 contrastes que nos ajudam a lembrar quem somos. Quem somos? Filhos de Deus. 3 contrastes que nos ajudam a lembrar por que somos. Por que somos filhos de Deus? Pela graça, e somente pela graça. Por um milagre. Por uma promessa. 3 contrastes que nos ajudam a lembrar para que somos. Para viver em santidade. Você existe para viver uma vida santa, em gratidão a Deus. Se não for assim, Deus mesmo vai te avisar, porque Ele vai te levar. 3 contrastes que nos ajudam a lembrar para onde vamos. Eternidade com Deus. Lança fora a escrava e o seu filho. Mas aqueles que estão à direita, venham, venham. Que vivamos então conscientes de qual lado do contraste nós estamos, para que sejamos coerentes. Se você é escravo, se você vive na velha aliança, preso à lei, se o Espírito Santo de Deus fez você reconhecer isso hoje, saiba que não há nada tão bom que você possa fazer para merecer a herança do Senhor. Não há. Longe de Deus, o seu destino é sofrimento eterno, uma justa recompensa por sua incredulidade. Arrependa-se então, se você reconheceu isso nessa noite. Arrependa-se de querer ser Deus da sua própria vida. Arrependa-se de viver uma vida para si mesmo. Clame a Deus por salvação. Agora, se você é livre e vive na nova aliança com Cristo, viva de uma forma santa, viva de uma forma que todos percebam a sua gratidão, porque você é um filho adotado pela graça de Deus. Acho que você não entendeu. Se você é livre, você é um filho adotado pela graça de Deus. Viva dessa forma, viva de uma forma coerente. Celebre junto com a igreja a ceia do Senhor, relembrando o sacrifício de Cristo, que pôde um dia te tornar filho. Viva uma vida de celebração a Deus, mesmo em meio às rasteiras que você vai tomar, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às provações que são prometidas para você.